E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e isso daí vai vir muito por conta da fermentação. Eu sei que tem muita gente que sente aquela vontade de comer um queijo, não pode comer por questões de saúde, mas queria voltar a ter o prazer de comer um queijo. E isso é plenamente possível, principalmente se você fermenta o seu queijo vegetal. E quando você faz isso, tendo como saída esse queijo vegetal fermentado, você só tem a ganhar na sua saúde. Então, olha só que duplo benefício que você teria fazendo o seu próprio queijo vegetal fermentado. Primeiro, é voltar a ter o prazer de consumir um produto que vai ter o gosto de queijo. E depois, você beneficiar a sua própria saúde, porque um queijo vegetal fermentado, ele vai ser um alimento vivo, ele vai ser um alimento repleto de bactérias. E se você fizer isso através de uma fermentação selvagem, aí a coisa muda de figura, porque estamos falando de vários tipos de bactérias que vão estar presentes nesse queijo vegetal e que vão fazer parte depois da sua flora intestinal. Esse é o grande ponto da coisa. Além disso, quando a gente tem essa diversidade de bactérias no queijo vegetal, elas estão produzindo não só o ácido lático, que é o que principalmente vai dar aquele gosto de queijo, mas ela também está produzindo várias outras coisas. As bactérias elas vão produzir enzimas, elas vão produzir antioxidantes, vão produzir vitaminas, vão produzir ácidos orgânicos que vão fazer muito bem para a nossa saúde. Então, o potencial saudável de um queijo vegetal fermentado, ele é muito grande. E o interessante é que essas enzimas que as bactérias produzem, elas são, vamos dizer assim, proteínas que aceleram alguma reação química. Tá? E para quem tem algum potencial, alguma alergia, a alguns alimentos, a fermentação ela pode diminuir isso. Então, olha só como exemplo, imagine só pessoas que têm uma certa intolerância ao glúten, mas não é aquela intolerância ou alergia, enfim, alguma coisa em relação ao glúten, mas não é tão severa assim. Ou seja, no ponto que se compra um pão de uma padaria, um pão qualquer, de uma padaria e come, já sente algum desconforto. Mas se come um pão feito com fermentação natural e tal, com levain, toda aquela história ali, de longa fermentação e tal, e come aquele pão, não sente nenhum desconforto. Ou seja, isso é um grau de alergia ou de intolerância que não é severo, mas as bactérias que estão atuando nesse pão caseiro ou de fermentação longa e tal, elas estão quebrando mais o glúten, elas estão digerindo um pouco isso para nós. E isso acontece também com algumas oleaginosas. Por exemplo, tem gente que tem uma certa intolerância ou alergia à castanha de caju, ao amendoim. A castanha de caju, o amendoim, eles assim, são ingredientes que estão no top 10 de ingredientes alergênicos. E a fermentação, ela reduz isso daí. Não sei dizer se você que tem algum problema desse com castanha de caju, com amendoim, se comer algo fermentado não vai passar mal. Aí a conta e risco é sua. Tá? O que eu estou falando é que tem pesquisas que identificaram isso, que a fermentação ela acaba reduzindo o potencial alergênico dessas castanhas, da castanha de caju ou do amendoim, em pouco mais de 50%. Veja que não é totalmente. Mas, o que eu quero dizer com isso? É que há uma pré-digestão desses ingredientes por bactérias e facilitam o processo para nós. Então, isso daí
no fim das contas, quando a gente come um queijo vegetal fermentado, tem esse aspecto da saúde, que a gente vai ganhar muito com isso, e o aspecto do prazer de comer um queijo vegetal que vai ter gosto de queijo. E depois eu queria ouvir de você. Você já comeu algum queijo vegetal que tinha gosto de queijo? Você que fez? Escreve aí nos comentários que a gente continua essa conversa.